Olá galera, tudo bem? Esse vídeo aqui, turminha, é referente à correção da atividade da semana 3 do PET 7 de matemática do 8º ano, ok? Tá bom? Então aqui a nossa unidade temática, galera, ela continua sendo a mesma, né? Que é álgebra. O objeto de conhecimento é equação e sistema de equações e inequações. A habilidades aqui trabalhada é reconhecer um sistema de duas equações lineares e utilizá-lo para modelar problemas, né? Identificar as soluções de um sistema de duas equações lineares, resolver problemas que envolvam o cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando equações e inequações. Resolver problemas envolvendo relacionados ao seu contexto próximo, né, que possa ser representados por o sistema de equações de primeiro grau com duas incógnitas e interpretá-los utilizando inclusive o plano cartesiano como recurso, né? Conteúdos relacionados, equação, inequação e resolução de problemas. E aqui nós temos as atividades, né? Plano cartesiano. O plano cartesiano é um plano no qual se fixa dois eixos perpendiculares, né? Duas retas perpendiculares que se interceptam formando um ângulo de 90 graus. Uma na horizontal, que é chamado de eixo X, né? Ou eixo das abscissas, e uma na vertical, que é chamado de eixo das ordenadas ou eixo Y, que o divide em quatro quadrantes, né? Que são as quatro regiões. O eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas, habitualmente chamado de X, enquanto o eixo vertical, é chamado de eixo das ordenadas, habitualmente chamado de eixo Y. As coordenadas de um ponto são representadas no plano cartesiano por um par ordenado, né? Um par porque tem dois valores, ordenado porque tem uma ordem, tem uma sequência, né? X, Y, onde o X ele representa o valor, onde o primeiro valor que coloca-se representa o valor de X e o segundo valor representa o valor do Y, que está no eixo Y. A vírgula é para separar o valor que representa o X e o valor que representa o Y. Em que o primeiro elemento, né, do par ordenado é a abscissa, né, que é o valor do X, e o segundo a ordenada, que é o valor do Y, né, a ordenada do ponto. O ponto de encontro dos dois eixos tem coordenadas 0, 0, que é exatamente a origem, é onde os eixos se interceptam, né? A origem, o X é 0 e o Y também é 0. Ok? Então vamos lá. Então aqui nós temos a referência de um plano cartesiano, né? Plano cartesiano porque é em homenagem a um matemático, um filósofo e físico também, chamado René Descartes, daí o nome de plano cartesiano, né? Então ele é formado por dois eixos, né? Duas retas. Nós temos a reta na horizontal, que é a reta X, a reta deitada, e a reta vertical, a reta em pé, que é a reta do eixo Y, né? Aqui o encontro das retas, a intercepção das retas, é o ponto de coordenada 0, 0, ou seja, o X é 0 e o Y também é 0. Então, olhando aqui, fazendo a leitura no sentido anti-horário, essa região aqui é a região do primeiro quadrante, aqui é a região do segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. No primeiro quadrante, galera, tanto os valores de X quanto os valores de Y são positivos. Por quê? Em relação ao eixo X, à direita da origem, os valores são positivos. À esquerda da origem, né, os valores são negativos. Em relação ao eixo Y, acima da origem, os valores são positivos. Abaixo da origem, os valores são negativos. Então, aqui, qualquer ponto que esteja aqui no primeiro quadrante, tanto o X quanto o Y vai ser positivo. Quando o ponto está no segundo quadrante, o valor de X vai ser negativo e o valor de Y vai ser positivo. Quando o ponto estiver no terceiro quadrante, tanto o X quanto o Y vão assumir valores negativos. E no quarto quadrante, o valor de X ele vai ser positivo e o valor de Y vai ser negativo. Tá? Quando o ponto está em cima do eixo X, significa que o Y é negativo, o Y é 0.
E quando o ponto estiver em cima do eixo y, significa que o x é 0. Por exemplo, se o ponto estiver aqui, ó, em cima do eixo x aqui, y, nessa posição aqui, ó, significa que o x é 0 e o y é 2. Por exemplo, se o ponto estiver aqui em cima do eixo x nessa posição aqui, ó, então significa que o x é menos 3 e o y vai ser 0, ok? Tudo bem? Continuando aqui. Então, aqui nós temos o eixo x, também chamado de eixo das abscissas. Então, quando eu utilizo a palavra abscissa, eu estou falando do eixo x, eu estou falando dos valores de x. Quando eu falo eixo das ordenadas, eu estou falando dos valores de y, do eixo y. Ok? E aí nós temos a primeira questão aqui, ó. Resolva os sistemas abaixo utilizando o método da substituição ou o da adição, né? Aquele que você achar melhor, que você tiver mais facilidade. Depois, represente a solução por meio de um par ordenado, ou seja, através de um valor x e y. Descreva em qual quadrante se localiza o ponto que representa esse par ordenado. Marque cada um dos pontos A, B, C, D e E no plano cartesiano abaixo. Muito bem. Então, aqui na letra A, nós temos o sistema que ele é formado por essas duas equações. A primeira equação, nós temos 2x mais 3y igual a menos 7. A segunda equação, x mais 5y igual a menos 28. Aqui, inclusive, eu fiz até a mão, né? Fiz na folha de caderno, porque no aplicativo aqui dá um pouquinho mais de trabalho, ok? Então, só reescrevi aqui novamente o sistema, né? 2x mais 3y igual a menos 7 e x mais 5y igual a menos 28. Aqui eu utilizei o método da substituição, né? Então, primeiro passo aqui eu vou isolar o x aqui na segunda equação, porque ele está sozinho. O que significa isolar o x? Deixar ele no primeiro membro e tudo que não é x passar para o segundo membro. Então, significa o quê? Que o x vai ser igual a menos 28 menos 5y. Né? Passando o 5y para o segundo membro, ele fica negativo. Ora, se eu isolei o x aqui na segunda equação, eu vou substituir o x aqui, ó, na primeira equação. Então, pegando a primeira equação aqui, ó, 2x mais 3y igual a menos 7, aonde tem x, eu vou substituir por menos 28 menos 5y. Então, como eu tenho 2x, quando eu falo 2x, é 2 vezes x. Então, é 2 vezes o valor do x. Só que o valor do x aqui isolado é quanto? É menos 28 menos 5. Então, vai ser 2 que multiplica. Tem que colocar o parêntese, porque eu tenho mais de um elemento, né? Então, vai ficar 2 que multiplica menos 28 menos 5y. Repete o restante da equação. Mais 3y igual a 7. Agora, eu vou eliminar o parênteses. Então, eu vou multiplicar o 2 e vou multiplicar cada termo aqui de dentro do parênteses. Ó. 2 vezes menos 28 dá menos 56. Por quê? O 2 é positivo e o 28 é negativo. Na multiplicação, quando os sinais são opostos, quando são sinais diferentes, positivo e negativo ou negativo e positivo, o resultado vai ser negativo. Então, vai ficar menos, aí 2 vezes 28 dá 56. A mesma coisa aqui, ó. 2 vezes menos 5 dá menos 10y. Repete o restante da equação. Mais 3y igual a menos 7. Feito isso, eu vou ter uma equação com uma única incógnita, que no caso aqui da incógnita é o y. Então, vamos resolver o valor do y. Né? Eu já tenho tudo que é y no primeiro membro, então repete aqui. Então, aqui eu já fiz o cálculo com os valores de y. Né? Menos 10y com mais 3y vai dar menos 7y. Igual a menos 7, que já está no segundo membro. Passando menos 56 para o segundo membro, ele vai passar positivo. Então, mais 56. Então, menos 7y é igual. Quando eu falo menos 7 mais 56, é a mesma coisa que 56 menos 7. 56 menos 7 dá 49. Então, o y vai ser 49 dividido por menos 7. Aí, mais dividido por menos dá menos. 49 dividido por 7 dá 7. Então, significa que o y vale menos 7. Descobrir o valor do y, que é menos 7, eu vou pegar a equação aqui, a segunda equação já isolada, que já está numa forma mais simples, e aonde tem o y, eu vou substituir por menos 7. Então, vai ficar x igual a menos 28, menos 5 vezes, porque quando eu falo menos 5y, é menos 5 vezes o valor do y. Então, como nós encontramos o valor do y aqui, menos 7, então vai ficar menos 5 vezes menos 7. Tem que colocar o parênteses porque ele é negativo.
Então, x vai ser igual a menos 28, resolve a primeira multiplicação, né? Menos vezes menos dá mais, 5 vezes 7 dá 35. Então, x vai ser igual a menos 28 com mais 35 é a mesma coisa que 35 menos 28. 35 menos 28 dá 7. Ou seja, significa que o par ordenado que serve como solução é x vale 7 e y vale menos 7. Então, primeiro eu vou colocar o valor que representa o x. Então, o x é 7 e o y é menos 7. Ora só, como o x é positivo e o y é negativo, esse ponto vai estar no quarto quadrante, né? Ó, o x aqui é positivo, ó, vai estar aqui, e o y negativo, então está no quarto quadrante. Sistema da letra B. As equações são 5x menos y igual a 7 e 2x mais y igual a 7. Só reescrevi a equação aqui. Como aqui eu tenho valores opostos, né? Porque quando eu falo y é a mesma coisa que 1y, então no caso aqui eu tenho, ó, 5x mais 1y igual a 7 e 2x mais 1y igual a 7. Então aqui eu tenho mais 1 e menos 1, então são opostos, então aqui eu posso cancelar. Então aqui eu vou utilizar o método da adição, que significa adição. Eu vou adicionar tudo que é x, tudo que é y e tudo que é só número. Ó, 5x mais 2x dá 7x. Menos 1y com mais 1y é a mesma coisa que 1y menos 1y, né? 1 menos 1 dá 0, cancela, elimina. E 7 mais 7, 14. Então, x vai ser igual a 14 dividido por 7. Então, x vai dar 2. Descobrir o valor de x, que é 2. Para descobrir o valor do y, eu vou pegar uma das duas equações aqui, ou a primeira, ou a segunda equação do sistema, e substituir o valor do x por 2. Eu peguei a segunda equação, galera, como eu quero... Por quê? Eu quero descobrir o valor do y. Então, é mais fácil trabalhar com valores positivos. Mas você também poderia ter pego a primeira equação. Vai dar o mesmo resultado. Então, pegando aqui a primeira equação, ó, 2x mais y igual a 7. Então, quando eu falo 2x é 2 vezes x, 2 vezes o valor do x. Como nós encontramos o x aqui valendo 2, ó, substituir o x por 2. Ó. Então, vai ficar 2 vezes 2 mais y igual a 7. Faz a multiplicação, 2 vezes 2 dá 4, mais y igual a 7. Resolvendo a equação, passa o 4 para o segundo membro, ele vai ficar negativo, né, porque ele está positivo. Então, y vai ser igual a 7 menos 4, 3. Ou seja, o par ordenado que serve como solução é x igual a 2 e y igual a 3. Ó. X é 2 e y é 3. Como tanto o valor de x quanto o valor do y é positivo, esse ponto ele vai estar no primeiro quadrante. Ó, né? O x vale 2 e o y 3. Ó. O x vale 2 e o y 3. Está aqui no primeiro quadrante. Ok? Vamos para a letra C. Ó. O sistema é x menos y igual a menos 5 e 2x mais 3y igual a 10. É só repetir aqui o sistema aqui embaixo, né? X menos y igual a menos 5, 2x mais 3y igual a 10. Aqui eu utilizei o método da substituição. Por quê? Eu vou isolar o x aqui na primeira equação porque ele está sozinho. Então é mais fácil você trabalhar quando o valor está sozinho. Então isola o x no primeiro membro, o menos 5 já está no segundo membro, está positivo. Passa o menos y para o segundo membro, ele vai ficar mais y. Então significa o quê? Que o x ele é igual a menos 5 mais y. Como eu isolei o x aqui na primeira equação, eu vou substituí-lo na segunda equação. Ou seja, aonde tem x na segunda equação, eu vou substituir por 5 menos 5 mais y. Então, pegando a segunda equação, aqui eu tenho 2 vezes x. Então, vai ser 2 que multiplica o valor do x. Como o valor do x é menos 5 mais y, eu tenho mais de um elemento, coloco entre parênteses. Então, vai ser 2 que multiplica menos 5 mais y, mais, repete o restante da equação, mais 3y igual a 10. Eliminando parênteses, ó, 2 vezes menos 5 dá menos 10. 2 vezes mais y, 2y, mais 3y igual a 10. Né? Resolvendo aqui agora, eu vou somar aqui, ó, 2y mais 3y vai dar 5y, igual a 10, e passando esse menos 10 para o segundo membro, ele vai ficar mais 10. Então, 5y vai ser igual a 10 mais 10 dá 20. O objetivo é descobrir o valor de um y. Ora, se 5y equivale a 20, então um y vai ser 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 dá 4. Então, y é igual a 4. Descobrir o valor de y, que é 4, para descobrir o valor do x, uma das formas mais simples é você pegar a equação aqui, ó, onde o x já está isolado, e substituir o y por 4. Então, vai ficar, ó, x igual a menos 5 mais, no lugar do y, eu vou colocar 4, que é o valor que eu encontrei. Então, x vai ser igual a
Menos 5 com mais 4 dá menos 1. Pensa da seguinte forma, eu estou devendo R$5 e só tenho 4 para pagar. Não vou conseguir pagar tudo, vou ficar devendo R$1, então menos 1. Então, o par ordenado que serve como solução é x igual a menos 1 e y igual a 4. Par ordenado x igual a menos 1 e y igual a 4. Como o x aqui é negativo e o y é positivo, vai estar no segundo quadrante. Vai estar nessa região aqui, ó, segundo quadrante, ó, x negativo, y positivo. Muito bem. Vamos para a letra D. Ó. X mais 2y igual a 7 e x mais y igual a menos 5. Só reescrevi novamente aqui o sistema. X mais 2y igual a 7 e x mais y igual a menos 5. Né? Aqui eu usei o método da substituição também. Ó. Então, vou isolar o x aqui na primeira equação. Poderia isolar na segunda, mas isolei na primeira. Ó. Então, vou ter que x é igual a 7 mais 2y. Né? Passando menos 2y para o segundo membro, ele fica positivo. Ok? Muito bem. E agora o que eu vou fazer? Como eu isolei o x na primeira equação, eu vou substituí-lo aqui na segunda equação. Então, vou ficar aqui. Quanto que vale o x? Ó? O x vale 7 mais 2y. Então, no lugar do x, eu vou colocar 7 mais 2y. Eu não preciso colocar o parênteses porque o y não está sozinho. E repete o restante da equação. Mais y igual a menos 5. Feito isso, eu vou resolver a equação, que é uma equação de primeiro grau que tem uma única incógnita, que no nosso caso aqui é o y. Então, 2y mais 1y, porque quando eu falo y, é mais um y, né? Então, 2y mais 1y dá 3y, igual a menos 5, que já está no segundo membro. Passando 7 para o segundo membro, ele está positivo, passa negativo, menos 7. Então, 3y vai ser igual. Menos 5 com menos 7 dá menos 12, é aquela ideia, né? Estou devendo 5 e vou pegar 7. Minha dívida vai aumentar para 12. Então, como o objetivo é descobrir o valor de um y, então o y vai ser menos 12 dividido por 3. Menos dividido por mais dá menos. 12 dividido por 3 dá 4. Então, o y vai ser igual a menos 4. Para descobrir o valor de x, eu vou pegar a minha equação aqui, que já está isolada, aqui é a primeira equação. E aonde tiver y, eu vou substituir por menos 4. Então, vai ficar x igual a 7 mais 2 vezes... Porque quando eu falo 2x, é 2 vezes... Quando eu falo 2y... é 2 vezes y, 2 vezes o valor do y. Como é negativo, coloco parênteses, né? 2 vezes menos 4. Então, x é igual a 7, tem que resolver primeiro a multiplicação. Mais vezes menos dá menos, 2 vezes 4, 8. Então, x é igual a 7 menos 8. 7 menos 8 dá menos 1. X é igual a menos 1. Por quê? É como se você estivesse devendo R$8 e só tivesse 7 para pagar. Vai continuar devendo 1. Então, o par ordenado que serve como solução é x igual a menos 1 e y igual a menos 4, né? X igual a menos 1 e y igual a menos 4. Como tanto x quanto y são negativos, esse ponto vai estar no terceiro quadrante, ok? Letra E. O sistema é 3x mais menos 2y igual a 1 e 2x mais 2y igual a 4. Reescrevendo o sistema, 3x menos 2y igual a 1. 2x mais 2y igual a 4. Como aqui eu tenho valores simétricos, né? Menos 2 e 2, ou 2 e menos 2 são simétricos, são opostos, eu vou utilizar o método da adição. Então, eu vou adicionar tudo que é x, tudo que é y, porque aí eu vou eliminar, e tudo que é número. 3x mais 2x, 5x. 2y menos 2y, mais 2y, ou mais 2y menos y, dá 0. Elimina, cancela. E 1 mais 4, 5. Então, 5x é igual a 5. Como eu quero descobrir, o objetivo é descobrir o valor de um x, então x vai ser 5 dividido por 5. 5 dividido por 5 dá 1, então x é 1. Para descobrir o valor de y, eu vou pegar a primeira ou a segunda equação. Por que eu peguei a segunda equação? Porque aqui os valores são positivos, o y é positivo. É melhor você trabalhar com valores positivos, mas nada te impede de pegar os valores negativos. O resultado vai dar o mesmo, ok? Então, pegando a primeira equação aqui, ó, substituindo x por 1. Onde tem x, eu vou colocar 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 2y igual a 4. 2 vezes 1 dá 2, mais 2y igual a 4. Então, vou ter 2y igual a 4. Passando 2 para o segundo membro, ele está positivo, fica negativo, menos 4. Então, 2y vai ser igual. 4 menos 2 dá 2. Então, o y vai ser igual a 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, o par ordenado que serve como solução é x igual a 1 e y igual a 1.
como tanto o x quanto o y são positivos, então esse ponto vai estar no primeiro quadrante. Letra F. O sistema é 3x menos y igual a menos 5 e 2x menos 3y igual a menos 8. Só reescrevendo aqui, ó. 3x menos y igual a menos 5 e 2x menos 3y igual a menos 8. Aqui eu utilizei o método da substituição. Então, isolei o y aqui no primeira equação. Então, o que eu fiz? Ó? Isolei o y. Gente, o y eu posso isolar tanto na primeiro membro quanto no segundo membro. É a mesma coisa, né? Então, eu passando o y para o segundo membro, ó, ele vai ficar positivo. E eu passando o 5 para o primeiro membro, ele vai ficar positivo. Então, o que eu vou ter? Ó? 3x mais 5 igual a y. Então, significa o quê? Se eu falo que 3x mais 5 é igual a y, eu posso falar que y é igual a 5 mais 3x. Ou que y é igual a 3x mais 5. Então, na segunda equação, eu vou substituir o y por 3x mais 5. Então, vou repetir aqui, é 2x menos 3y, vai ser 3 que multiplica, como eu tenho mais de um elemento, coloco parênteses. 3 que multiplica, aí no lugar do y, eu vou colocar o quê? Ó? 3x mais 5 igual a menos 8. Repete o restante da equação. Agora eu vou eliminar o parênteses. Ó. Então, repete 2x, aí vai ficar ó, menos 3 vezes 3 dá menos 9, né? Então, menos 9x. E menos 3 vezes mais 5 dá menos 15. Menos 15 igual a menos 8. Agora é só resolver a equação. Então, o que eu tenho aqui? Ó? 2x menos 9x dá menos 7x. Que é igual a menos 8, que já está no segundo membro. E passando menos 15 para o segundo membro, que ele está no primeiro, está negativo, ele fica positivo, né? Mais 15. Então, menos 7x vai ser igual. Menos 8 com mais 15 é a mesma coisa que 15 menos 8. 15 menos 8 dá 7. Como o objetivo é descobrir o valor de 1x, então eu vou pegar o seguinte, ó. X é igual a 7 dividido por menos 7. O número que está multiplicando o x, que está acompanhando o x, ele passa dividindo, que é o processo inverso da multiplicação, né? A divisão é o inverso da multiplicação. Então, mais dividido por menos dá menos, 7 dividido por 7 dá 1. Então, significa que o x é menos 1. Para descobrir o valor do y, eu vou pegar a equação aqui, que já está isolada, e no lugar onde tem x, eu vou substituir o x por menos 1. Então, eu vou ter que y é igual a 3x mais 5. Ó. Então, y vai ser igual a 3 vezes, no lugar do x, menos 1. Como é negativo, eu preciso colocar o parênteses, mais 5. Resolve a primeira multiplicação. 3 vezes menos 1 dá menos 3, mais 5. Então, x vai ser igual, ó. Menos 3 com mais 5, galera, é a mesma coisa que 5 menos 3. 5 menos 3 dá 2. Então, o par ordenado que serve como solução é o x vale 2 e o y vale menos 1. Como o x é negativo e o y é positivo, esse ponto vai estar no terceiro quadrante no plano cartesiano. Ok? Então, como ele está pedindo para localizar os pontos A, B e C, então o ponto A ele tem coordenadas o x valendo 7 e o y valendo menos 7. Ó. Então, ele vai estar nesse ponto aqui. Ó. X valendo 7, ó, tracejado aqui a malha quadriculada, o y valendo menos 7. Está aqui ó, no quarto quadrante. O B, o x vale 2 e o y vale 3, então está aqui no primeiro quadrante. O C, o x vale menos 1 e o y vale 4, então está aqui no segundo quadrante. O D, o x vale menos 1 e o y vale menos 4, está aqui no segundo quadrante. No terceiro quadrante, né? Melhor dizer não. Primeiro, segundo, terceiro quadrante. O E, o x vale 1 e o y vale 1, então são positivos, estão aqui no primeiro quadrante. E o F, o x vale menos 1 e o y vale 2, ó, então ele está aqui no segundo quadrante. Ok? Muito bem. Questão de número 2. Resolva o sistema a seguir e depois substitua os valores encontrados de x e y nas expressões algébricas indicadas, determinando seus respectivos valores numéricos. Então, vamos resolver o sistema. O sistema é isso aqui, ó. X mais y igual a 40 e x menos y igual a 20. Né? Só reescrever o sistema aqui, ó. X mais y igual a 40, x menos y igual a 20. Como aqui eu tenho um valor simétrico, ó, mais um y e menos um y, eu vou usar o método da adição. Então, vou adicionar 1x mais 1x, 2x.
Um y menos um y, 0. Então você elimina, cancela. 40 mais 20 dá 60. Então 2x é igual a 60. Então x é igual a 60 dividido por 20. 60 dividido por 20 dá 30. Então x é 30. Para descobrir o valor do y, eu vou pegar uma das duas equações. Eu peguei a primeira porque são valores positivos. Volto a repetir, é melhor você trabalhar com valores positivos. Mas nada te impede de você utilizar a segunda equação. O resultado do y não vai mudar. Então, pegando aqui, ó, x mais y igual a 40, substitui o x por 30, que é o valor que nós encontramos aqui. Então, vai ficar 30 mais y igual a 40. Então, o y vai ser igual a 40, passando 30 para o segundo membro negativo, né? Menos 30. Então, o y vai ser igual a 40 menos 30 dá 10. Então, o par ordenado que serve como solução é o x valendo 30 e o y valendo 10. Aí, aqui na letra A, ele quer que a gente calcule o seguinte, ó. X elevado ao quadrado mais y. Então, substitui o x por 30. Ó. Então, vai ficar 30 elevado ao quadrado mais o valor do y, que é 10. Ó. 30 elevado ao quadrado é 30 vezes 30, que dá 900. Mais 10 dá 910. Então, x ao quadrado mais y é igual, o seu valor numérico é igual a 910. Agora, na letra B, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado. Ó. Substitui o x por quanto? Por 30. Então, 30 ao quadrado menos, substitui o y por 10. Ó. 10 ao quadrado. Ó. 30 elevado ao quadrado é 30 vezes 30, galera. Não é 30 vezes 2, não, tá? Isso aqui é potência. Ó. 30 vezes 30 dá 900. Menos 10 elevado ao quadrado também não é 10 vezes 2, é 10 vezes 10. 10 duas vezes. 10 vezes 10 dá 100. 900 menos 100 dá 800. E a letra C é x dividido por y. Então, quanto que vale o x? 30. Quanto que vale o y? 10. 30 dividido por 10 dá 3. Então, o valor numérico é 3. E a letra D é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o x vale 30. Então, vai ficar 30 ao quadrado mais o y vale 10. Então, vai ficar 10 ao quadrado. 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que dá 900. Mais 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. 900 mais 100 dá 1000, ou seja, o valor numérico de x ao quadrado mais y ao quadrado para esse sistema, o seu valor numérico é 1000, ok? E com isso, galera, nós finalizamos aqui a correção e explicação da atividade da semana 3 do PET 7 de matemática do 9º ano, ok? Assiste o vídeo, pausa, né? Se tiver dúvida vocês podem assistir novamente. Não esqueçam de dar um like e também se inscrever no canal para você receber as notificações, né? Lembrando que cada semana aqui eu posto um vídeo sobre as atividades aqui do PET do 9º e do 8º ano, ok? É isso, turminha. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galerinha.